gente, acabou! Acabou! Eu ia fazer que nem o Ayrton Senna quando ganhava, né? O Galvão Bueno na Copa, né? De 2000, quando o Brasil foi campeão lá, falava, acabou! 94. Acabou! Mas antes, gente, disso tudo, eu quero pedir aos nossos amigos aqui, quero também que venha pra cá o Renato. Renato, vem aqui para nosso ladinho. Tem bastante gente aqui, né? Tem o Marquinhos também. Marquinhos fez muito parte da mídia também de Ferraz de Vasconcelos. O Kelvin, quero que o Kelvin venha aqui também. Eu quero que vocês fiquem em pé, a gente vai bater uma salva de palma, acima de tudo, para a democracia. A democracia foi muito importante nessa eleição de 2020, né? Nós fizemos parte, graças a Deus, de um time vitorioso, Priscila Gambale, com 31.944 votos. Mas a gente também tem que bater palma para os adversários, que soube respeitar, né, até que soube respeitar a vitória da Priscila Gambale, né, e foram também vencedores, porque 30 mil votos é voto pra caramba, é voto de quem lutou muito, de quem batalhou muito, e talvez tenha errado num momento ou outro, em alguma estratégia, talvez na coordenação, como a gente estava discutindo, né, mas não deixou de fazer 30 mil votos, e 30 mil votos, perto de quem fez 5 mil votos, como o Zé Biruta, perto de quem fez, acho que 3 mil e poucos votos, 4 mil como o Isidro, né? Doutor Elaine ficou em terceiro lugar com, acho que 9 mil votos. Não, mais. Quantos mil votos ela ficou? Acho que... Elaine... 16 votos. Então, assim, todas essas pessoas que estão aí mereceram, né, as suas colocações, respectivas colocações, foi o trabalho que determinou tudo. Teve gente que trabalhou demais, caminhou muito, fez o trabalho certo que devia fazer e chegou à vitória. Só que só dá para chegar um, no caso do executivo, né? Só ganha um. Então a gente tem que bater uma salva de palma aqui para Priscila Gambale, que fez uma excelente campanha. Foi lá, respeitou o adversário, não teve ataques, a gente muito se defendeu, houve muita defesa, a gente acompanhou isso. Mas enfim, Ferraz de Vasconcelos fez história mais uma vez. A primeira prefeita eleita na cidade de Ferraz de Vasconcelos, a primeira mulher, né? Quem diria, hein, que a mulher um dia chegaria a administrar Ferraz de Vasconcelos? Em meio a tantas batalhas, de tantos guerreiros, de tanta gente grande que veio administrando a cidade ao longo dos anos. Hoje a gente tem uma professora, educadora, uma pessoa que é competente, que vai lutar pela educação da cidade, vai lutar pela melhoria do seu povo, e a gente acredita que dessa vez chegou a vez da mulher, e os nossos votos é que ela seja e faça um bom governo, seja uma governante à altura do que a cidade merece, porque Ferraz de Vasconcelos está cansado de sofrer. E eu acredito que ela não precisa ser doutora para poder curar a cidade. Ela é uma professora, é uma educadora, e com educação se salva vidas e se reconstrói uma cidade. É essa a nossa aposta, e a gente acredita que dessa vez Ferraz vai entrar nos trilhos, e desta vez o povo vai ser respeitado, né? Que acima de tudo é uma professora. Uma professora jamais pode desrespeitar os seus alunos, os seus filhos. E nós, a partir de hoje, somos cidadãos, alunos de uma grande professora, administradora, gestora da nossa cidade. E a gente faça votos que a educação na cidade seja o ponto principal a ser tocado. Porque na medida que você educa, você constrói grandes seres humanos. E a Ferraz está precisando desse olhar efetivo para a educação. E dessa vez acho que vai, né, gente? É isso aí. Vai. Então a gente vai começar nosso programa. Renato vai ficar lá mandando todas as mensagens pra gente. Vai ter hoje participação efetiva, mais ainda efetiva na programação. Agradeço o Marquinhos, Kelvin vai pra técnica, Ronaldo senta. E vamos começar aí. Priscila, a gente está esperando você aqui para essa semana pra gente bater um papo aqui e falar sobre a sua vitória. Por hora, a gente vai começar aqui falando um pouco das estratégias políticas, né? Vamos falar um pouco aonde que cada um acha que houve os acertos na questão da Priscila, se houve algum deslize, ou se foi uma campanha perfeita, 100%, porque nem sempre, quando se ganha, é uma construção feita 100%, né? Às vezes bateu 99%. Ou 90, porque se fosse 100, talvez seria 40 mil votos. Podia ter chegado a 40, 50 mil votos, né? Mas um você tem razão. Toda batalha, né? Ela só é contada pelo lado do vencedor, né? Mas assim, teve sim momentos épicos na campanha da Priscila. O adversário, o Rafa Júnior, que perdeu, também foi valoroso. Acho que é mais ou menos na sua linha. Fez um trabalho, né? Na verdade, cada uma das pessoas aí fizeram o seu trabalho que tinha que ser feito. Lógico, o Marcos falou uma coisa até interessante, que falou assim, Ferraz, tendo um doutor, talvez seria a questão da cura. Hoje nós temos uma educadora.
você trabalhando dentro da educação, você consegue inibir um pouquinho a situação. E melhorar a saúde. Você consegue melhorar a saúde. Formar. Você consegue formar. A educação, ela é primordial. Então, eu acho que isso aí também foi uma grande pincelada aí da nossa prefeita. Gadito. Bem, primeiro quero dar bom dia a todos que estão nos acompanhando. Dizer que o debate aqui não é político no sentido partidário, mas é no político no sentido de conjuntura política. Porque nesse momento nós entendemos e nós sabemos que é natural aqueles que perdem sempre ter uma desculpa ou sempre achar ou pensar que tudo é contra quem perdeu. Eu entendo que esse processo em Ferraz de Vasconcelos foi um processo importante para a democracia da cidade, sobretudo do Alto Tietê, que é uma das cidades mais desconstruída, não vou dizer destruída, mas mais desconstruída politicamente nos últimos 20 anos. Ou seja, na entrada do século XXI, Ferraz ficou no século XX. Campanha política, como eu costumo dizer nas minhas palestras, nos cursos que eu ministro, a gente não ganha, nenhum candidato ganha pelo que acerta. Se você acertar muito, mas errar muito, você perde a eleição. Uma campanha política ganha quem erra menos, não quem acerta mais. E eu vejo que a Priscila errou menos. Errou, mas errou menos. Então, por isso, ela conseguiu alcançar tudo isso que nós temos visto aí, quase 32 mil votos. 32 mil votos, quase 32 mil votos, que a gente calculando isso aí, a gente vê que foi um trabalho feito de formiguinha, né? Você atingido, a Priscila já não saiu na frente, ela saiu do zero. Teve candidatos que já saiu com 6 mil votos, 5 mil votos, foi o caso, né, da doutora Irane, que já tinha o seu público, seu eleitorado, então sai na frente. Priscila Gambara saiu do zero. Entendeu? 29 mil votos para contar a história. Exatamente. Isidro 21 mil, Elaine 20 mil. A queda foi muito grande, foi excessiva. Então, mas o equívoco que eu vejo, a gente quando vai fazer uma análise, dizer o Zé Biruta tinha 20 mil votos, 21 mil votos, 30 mil votos, 40. Não, ele teve. E voto é uma coisa que não é sua. O eleitor, ele deposita a confiança de você em um candidato com o voto. Então o voto se perde no decorrer da caminhada. E o que acontece? Como é que você faz para não perder voto? Você sempre vai perder. Não tem como você manter 100%. Mas uma das situações que você trabalha para que você venha perder menos votos é você trabalhar 3 coisas que formam o tripé. Primeiro, manter a sua base. É determinante. Segundo, fazer um governo e fazer esse governo transparente, não só no ato legislativo, no ato de governo, mas sobretudo na comunicação. É um governo que falhou muito. E a terceira coisa, quando você perde uma eleição, é você entender claramente o momento das campanhas. Porque o momento da campanha de 2020 não tem nada a ver com o momento da campanha de 2016. E aí o que eu penso? Eu penso que essa pandemia atrapalhou muitos candidatos, mas sobretudo o que foi mais prejudicado, e aí nós temos que fazer uma avaliação serena e correta, foi o Dr. Rafu, pelo plano que ele desenvolveu lá atrás, que é trabalhar a questão do mutirão da saúde. Sem dúvida, isso já afastou ele do público que ele mais buscava, que era o público C, D e E. Para usar um pouquinho de ironia, acho que a pandemia para o Zé Biruta começou em 2017, para os outros 2020. Agora, a gente fala 29 mil votos, porque no transcurso da coisa eu concordo com você, mas o ponto de partida do ponto de parâmetro são os 21 mil. Não, mas está errado, Sérgio, não pode fazer isso. Não estou discutindo isso. A gente usa como ponto de parâmetro o 29, não é que é o 29 uma referência numeral. Sim, mas é não o 29 em Não potencial. é o voto fixo. Mas não é o voto do candidato, é o é o voto que o candidato obteve. Mas é o potencial. Gadito e Sérgio, o que acontece? O candidato, quando ele tem, como ele teve 29 mil votos, a pessoa acha que está já no auge. Ela está meio que descansada, eu vou trabalhar talvez até menos, deveria trabalhar o dobro. Essa é a verdade. E trabalhou menos. O pessoal falava assim, eu fui candidato, bati nas portas. Fui na 9 de julho, fui na Vila São Paulo, e quando bati na porta, tá com a Priscila. Onde que falava que a Priscila estava fraca? Eu falei, não, mas como? As pessoas estão perguntando se está com a Priscila. Bato no volta da porta, vou na 9 de julho, está com a Priscila. Então, a gente já sentia esse crescimento muito grande, batendo nas portas. E isso, o Zé Biruta, na parte dele, não fez quando ele foi eleito. Ele sumiu das ruas. Essa foi uma coisa dele. Você tem 100% de razão. Eu sempre usei o termo no meu jornal, o Zé Biruta resolveu governar de costas para a população. Esse é o mal. Eu acho que até mesmo, que nem o Sérgio falou, a pandemia para ele começou em 2017, não foi em 2020. Até mesmo
própria campanha dele, você não viu o Zé Biruta intensivamente na rua, assim, fazendo aquela campanha, por exemplo, que a Priscila fez, que o Rafu fez, era todo dia ali, caminhando. Ele fez 1, 2, 3 caminhadas aí, muito pouco. Você via que não estava muito avançada a campanha dele, que tanto é que o grupo dele, os funcionários, praticamente não apareceram na caminhada dele, era uma caminhada muito limitada. Então, ali já desgastou um pouco, ele já sentiu mais ou menos que para ele não daria, né? Teve pessoas que estavam com ele lá, como o Brunetti, que chegou a comentar com algumas pessoas que, me joguei a toalha porque, tipo, não vai, entendeu? Já começou a sentir. Eu acho que uma coisa que dificultou muito o Zé Biruta, ele não ter afinidade com a comunicação, entendeu? Não trabalhar as redes sociais, que ele acabou aparecendo um pouco no final, porque ele teve que se adaptar ao momento, mas não é um perfil dele. E quando você não tem perfil para certo tipo de coisa, cara, fica difícil você trabalhar com essa coisa, entendeu? E acho que faltou para ele também isso, porque é estarrecedor você achar que o Zé Biruta, um cara que já foi prefeito da cidade 3 vezes, e não tô comparando os 29 votos, você fala o 20, mas sair tão mal de uma eleição assim que praticamente acabou a carreira dele ali. Entendeu? É pouco voto demais do Zé Biruta. Ele organizou a cidade. Agora, o Gadito falou aqui que nas palestras que eu dou, eu vou começar a fazer igual o Gadita. Eu vou começar a dar palestra também, que eu acho que eu sou meio pitoniza. Eu cravei lá no grupo do Gambale e aqui nesse programa que o Zé Biruta não ia ter 9.000 votos. Que é aquilo que você falou, Ronaldo. Você vai pra rua, você tá com fulano, ou é Rafu, ou era a Priscila, de vez em quando Elaine. Qual é a viabilidade do Zé Biruta ser eleito? Eu não via. Mas, Sérgio... Só para concluir. Então, eu não via. Por quê? O problema do Zé Biruta, e a gente é da imprensa. Eu estou ouvindo desde o ano passado, funcionário da prefeitura, que recebe salário em dia, falou, Sérgio, eu nunca mais, nem eu nem minha família, nunca mais voto nele. Porque é difícil trabalhar com ele. Ele não teve corrupção, não teve nada disso. Mas o Zé Biruta, você tem um carro lá no serviço urbano, fura o pneu custa 200 para trocar, ele leva um mês para liberar 200 reais para trocar o pneu. E aí você fica ouvindo reclamação. A minha esposa ficou nervosa, porque o time do gabinete do Zé Biruta não tinha água na repartição de cima, o gargalo, o galão. Você vai embaixo, não tinha água, quer dizer, você está dentro de um gabinete do executivo. Mas o que acontece, Ronaldo, o Sérgio falou uma coisa que é mais um mito, né? É o mito de que o corpo da máquina, o corpo, quando eu falo, são os funcionários públicos. Eles vão votar no prefeito só porque ele recebe em dia. Cara, a gente tem que entender, inconscientemente, para nós, seres humanos, ô Sérgio, a gente diz o seguinte, isso é uma obrigação do... mas os passados... sabe disso. O passado não cumpriu. Mas isso não quer dizer, porque ele não cumpriu, que ele esse... está fazendo não vai mágica. Exatamente. Então... Eu sempre acreditei que o Zé Biruta seria um fiasco nessa eleição, e quem está mais próximo de mim sabe disso. Justamente por um único motivo, que um líder nunca pode ter. Ele pode errar, mas ele não pode ser omisso. E o Zé Biruta foi omisso durante todo o mandato dele. Ele foi, e quando eu falo omisso, eu quero que entenda que eu não estou agredindo. Eu estou falando de um perfil do Zé Biruta enquanto líder. Mas ele não foi omisso agora, todos os mandatos dele. Ele tem essa indisposição de fazer algo. Até espero que uma situação, porque veja, o Zé Biruta, quando ele ganhou as eleições, ele não saiu totalmente na rua nem para agradecer. Que é uma coisa que eu tenho certeza que a Priscila vai fazer. Ela vai reunir o pessoal, vai pegar o troca de som, vai agradecer todo mundo, vai andar. Não na cidade toda. Mas vai dizer. Mas eu penso que todos têm que agradecer. Quem teve 10 votos, e quem teve, porque 10 votos. São 10 pessoas que confiaram em você. Quem teve 32 mil votos, como é o caso da Priscila, pouco perto disso, tem que agradecer. Como o Rafu também tem que agradecer. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um momento tão difícil de você reconhecer o mérito do outro, que parece que o mérito de quem ganha é só de quem ganha. E parece que o mérito ou demérito é de quem perde. Não foi. O Rafu conseguiu também, de alguma forma, uma expressiva votação. A Priscila conseguiu uma expressiva votação. E aí é o que eu disse no início da minha fala. A questão não é quem errou ou quem acertou. A questão é de gente entender que todos erraram, todos acertaram. Mas quem errou menos ganhou a eleição. Exatamente. E 20 mil, 9 mil votos é voto. Não, você é louco, é muito voto. Agora, a respeito do funcionário da prefeitura, eu acho que se tem alguém que não tem que ter medo de votar e tem que avaliar, como todos nós avaliamos o governo,
e não precisa ter essa preocupação, é um funcionário público, que é concursado. Então não tem que ter medo se o prefeito vai sair ou se não vai sair, porque se está pagando dia, se não está, não tem que estar com o prefeito 100%. Não, quando eu falei de funcionários, que eu ouvi vários, não é questão do cara, o funcionário é obrigado a votar, não é isso. Eu vejo a política, sempre vejo, eu não tenho essa dinâmica que você tem, Ronaldo, de campanha de números. Eu sempre vejo a política com os olhos da sociologia. Então, quando eu falo, o cara falando, eu não vou votar, quer dizer, eu estou usando como parâmetro. Se o cara que está ganhando bem, está tudo bem lá, está dizendo que não vai votar, imagina o resto da população. Então, mas é isso que eu uso isso como parâmetro. E eu corroborando com isso, que é o que eu quero dizer. Até porque metade dos funcionários da prefeitura não mora e nem vota. Então, e é isso que eu estou falando para você, Sérgio, porque assim, já é concursado, então ele tem que avaliar o prefeito e tirar mesmo. Se não está bom para ele, depende do salário. Não está bom, tira. Já está assegurado, o emprego está ali, é concursado, então não tem que ter medo. Agora, vamos falar um pouco mais da Priscila, que a gente está falando dos candidatos, estamos falando um pouquinho do Rafu, e acabou uma era também, que acho que daqui a pouco ele vai em busca aí da candidatura aí a deputado estadual, porque é o sonho dele estar no poder de alguma forma. Esses grupos que se formaram na cidade, e ainda a gente estava falando um pouco antes de entrar no ar, a necessidade de ter ainda novos grupos políticos na cidade, né? Para não criar aquela hegemonia, porque a gente está vendo já que o novo já se estabeleceu, que é o grupo do Gambale. O Rafu também seria novo, mas ainda tem possibilidades. Há possibilidades. A grande questão é o seguinte, a verdade é, nós temos que entender que hoje nós só temos uma liderança política em Ferraz, um grupo que é o deputado Rodrigo Gambale. Que é o novo. Você pode gostar do Rodrigo, você pode não gostar, isso é uma questão pessoal de cada um. É verdade. Não é verdade? Isso... E mesmo também, a partir do momento que a pessoa fala assim, que não sei o que está com o Gambale, mas você tem muitas pessoas que apostam nele. Se apostou nele, apostou nela. E quem trabalhou contra o Gambale, automaticamente ele criou uma divergência muito grande partidária. Mas isso vai mudar com o tempo. Isso dilui nos próximos 3 meses. Isso vai mudar com o tempo. Isso dilui nos próximos 3 meses. Só concluindo o que eu estava falando, então, hoje só um grupo político, que é o grupo do Gambale. O grupo dos Abissãs, que era liderado pelo Dr. Jorge, acabou essa eleição agora. São 4 eleições. Acabou. O Zé Biruta não tem, então hoje nós temos só um grupo. O Zé Biruta, o grupo do Zé Biruta são 4 pessoas. O José, o Carlos, o Fernandes e o Chacon. Então, bem observado. Então hoje nós temos um grupo estabelecido em Ferraz, que é o grupo do Gambale. E aí o que acontece? A história nos diz isso. Se você pegar desde dos séculos antigos, nós estamos falando século XVIII, século XVII, você começa a ver que as grandes lideranças, quando elas são sozinhas, elas criam atrito entre si. E daí surge uma, surge outra. Então eu entendo que vai ter novas lideranças surgindo e provavelmente, não sei se é no próximo ano, daqui a 3, daqui a 4, mas vai sair, vai ter que surgir. E é importante que isso ocorra. E mais uma coisa que é importante, o Sérgio quando falou que o grupo do Zé Biruta é o Zé Biruta. Eu diria que o Zé Biruta nunca realmente teve um grupo, né, estabelecido como teve o Dr. Jorge, como está tendo agora o Gambale. Então é importante que a gente tenha dentro das cidades novos grupos, e isso vai acontecer. Agora, não dá para prever se é daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eu acredito que vai acontecer, e geralmente, como acontece, vai sair de dentro do próprio grupo do Gambale, porque vai ser um grupo já estruturado, e aí é importante, porque aí começa uma disputa inteligente e vencedora, que sabe o que quer. Isso eu não estou dizendo sobre traição, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo de coisa comum. Um vai chegar, vai ter lá dentro, vai ver que não tem espaço, o outro vai ver que não tem, e isso é natural. Agora, gente, o importante de tudo isso que você falou aí, o Gadita, a democracia, ela tem que se mostrar cada vez mais viva dentro da nossa sociedade, né? E o grupo que não ganhou a eleição, não vou falar o grupo que perdeu, vou falar o grupo que deixou de ganhar, que não conseguiu ganhar, tem que mostrar que é democrático e apostar no governo que se estabeleceu agora, né? Houve um vencedor, vai governar para todos nós, para aqueles que ganharam, para aqueles que não conseguiram vencer. É um governo único. É assim como o Rodrigo ganhou a eleição e que muita gente foi contra, né? Da própria cidade, criticando, etc e tal. Agora, gente, a Priscila ganhou. Ela é a prefeita do município. Queira você ou não, você estando no grupo dela ou não, ela vai governar para todos, vai governar para vocês. Então, o brasileiro ele tem a triste cultura, às vezes, de torcer contra o seu próprio governo.
Mas não E é o aí brasileiro padece. não, Marcos, é o mundo. O mundo é assim, né? É o mundo. E isso é muito negativo porque assim, você tá remando contra a maré. E você tá dentro do barco, você acaba padecendo junto. E a gente precisa acabar com isso no nosso país, no mundo, que seja, mas vamos falar de Ferraz, que é onde a gente vive, Agora, né? uma Onde coisa a gente que- passa horas e horas e dormir na cidade, né? Marcos, Sérgio e Pastor Ronaldo, uma coisa que tem que ser observada, que nós temos que entender, dentro do que o Sérgio disse, do campo da sociologia, do estudo da sociedade, é o grande número de abstenção e de voto branco e nulo que tivemos mais uma vez. Isso é algo que tem que ser... 30 mil, a média, não foi Então, tanto, mas não. sim, Não mas aumentou, não. Não aumentou. A média da eleição Mas passada. Aliás, até surpreendeu, porque eu achava que a Sim, eu também pandemia achei. deveria Todo mundo eu achou que também ia achei. 30 mil eleitores. Eu foi achei que até surpreendeu. menos de Mas mesmo 80. assim, Sérgio, Ó, Mas é muito, um número muito alto. falar de Sérgio. 30 mil, Mas temos que entender. eu sei que é média. 30 mas assim, mil, deu o quê? 130 mil votos vai dar 22%. É natural em Ferraz isso. O Mas Renato... não podemos achar isso natural. Ó, Sérgio. vamos dar voz pro Renato. Eu preciso ouvir a voz do Renato. Deixa eu dar uma participação. Isso, aqui. vamos lá, O Renato. Gerson Xavier está conosco, o Sérgio Alex está conosco, o Zinho Pipa está conosco, o Max Santos, a Lucimar Ventura, o Frederico Léo, o Bebel, a Mariane está conosco também, o Ricardo Teixeira. Tem uma pergunta aqui O do Fábio nosso Mota, jovem aqui, ó, você não está vendo? O Fábio Mota. O Gerson Xavier, ele fala assim, foi vergonhosas as eleições em Ferraz Vasconcelos. Não sei se foi vergonhoso as eleições, mas Mas tem que entender o que ele está falando de Que que ele vergonhoso. quer? ele não quis aqui. Pede para ele te explicar o que ele acha por vergonhoso. Deixa eu dar uma fala em cima das que os companheiros estão falando sobre o número de votos brancos e nulos e abstenções que tem. Eu sou amplo a favor de acabar com a obrigatoriedade de votar. Ninguém é obrigado a fazer nada. Se nós estamos num Estado democrático de direito, então eu não sou obrigado a fazer, eu não sou obrigado a votar. E a pessoa tem que estar livre. Aí, essas pessoas que votaram branco e nulo, são um protesto, porque alegando que eles não são obrigados a votar. Eu conheço pessoas que foram até a urna e votaram em branco só Birra. de birra, para mostrar Desabafo, né? desabafo, para mostrar que ele não é obrigado. Eu acho que isso tem que mudar no país. Se nós estamos vivendo num país democrático, o que é democracia? A democracia te dá livre liberdade de escolha, de pensamentos e de atitudes. Então, se eu sou livre para pensar, eu tenho que ser livre para votar. Eu não posso ser obrigado a ir lá, eu sou obrigado a votar no candidato. Não, eu não sou obrigado a votar nele. Eu voto em quem eu quero. Mas vota, pelo amor de Deus, hein? Você entendeu? Então, acho que isso é algumas coisas que tem que mudar no país. E aí eu vejo muito nas redes Mas é sociais de ontem difícil. pra hoje, as pessoas... Quem é responsável por mudar isso é a classe política. É, A classe e as política pessoas não- ontem tudo reclamando, eu achei estranho. Eu tinha 700 votos e quando saiu na urna eu tinha Tem 25. Mas, gente, eu acho que fica isso aí. Como que o cara tinha 700 votos e teve 25? Então, quer dizer, os próprios eleitores dele traiu ele. Com certeza. E depois não vai falar que a política de Ferraz foi roubada ontem. Não, os eleitores dele votaram contra ele. O que vocês acham, companheiros? Não, eu vou falar primeiro. Eu acho, assim, eu tenho maneira às vezes de falar que choca as pessoas. Pô, você é muito duro. Mas eu acho que, sabe, as pessoas têm que começar a ter consciência da realidade. Porque o cara, pô, eu vou contar uma historinha rápida. Eu vim pra Ferraz, eu não conhecia a Gretchen. A Gretchen, eu fui fazer uma entrevista com ela, eu tive 5 mil votos, fui roubada. Mas 5 mil votos foi roubada? Eu falei, mas como que ela foi roubada? Aí ela, não, porque me roubou? Eu falei, mas peraí, o controle do sistema de votos é lá em Brasília, no TSE. Alguém lá dentro do TSE conhece a Gretchen Cover de Ferraz para te roubar? Ela roubou só você, não roubou mais ninguém. Não, aí eu fui ver na urna, né? 37 votos. Quer dizer, para mim, é louca. Então, às vezes as pessoas se decepcionam porque o pessoal faz conta muito alta. Expectativa, Eu vou ter né? 1.200 Alta votos, depois tem expectativa, né? 120. Fui roubado, não é? Às vezes o cara faz conta muito alta. O eleitor, gente, eu brinco aqui, mas é verdade. O eleitor é tudo traíra. Tamo junto, Serjão. Tamo junto nada. Ó, tem Eu tive, se eu falar a minha experiência pessoal. Eu estava me preparando para ser candidato, acabou não se viabilizando, mas foi bom, né? Até que não se viabilizou. Porque eu tive alguns apoios, não, conta comigo, eu vou te dar um caminhão para você desfilar na cidade com som. E depois, nada disso, você viu que ia se tornar realidade, mas as promessas houveram. Então, se eu era um pré-candidato, já tive
esse choque, essa decepção. Então as pessoas fazem conta muito alta, gente. Comenta aí, por favor. E às vezes não é isso. Ó, Frederico Léo diz tem aqui, razão. ó, que tem 2 pontos que chamaram a atenção aí nessas eleições para ele. O primeiro foi o número de brancos e nulos, né, e a abstenção nas urnas lá. E o segundo foi o número de vereadores reeleitos mostra que a população não avalia nada. Ele diz, Concordo né? com ele. Afinal, o Biruta não fez nada, mas os vereadores Concordo. também não. E Concordo com aí, ele. eu faço uma pergunta para os meus amigos aqui, né? Que já no ano passado havia rumores que assim que o Zé Biruta não se reelegeria, que enterraria com ele os 17 vereadores, porque ninguém conseguiu trabalhar. Não sei se vocês ouviram isso em algum momento aí, mas houve esses rumores, né? O quê? De que o Zé Biruta, como não fez nada, ele enterraria com ele os 17 vereadores. Sempre foi isso. Entendeu? Foi Você comentado. ouviu isso, né? Agora, como você me explica o Zé Biruta não se reeleger e perder com um número absurdo de Tá votos? perguntando pra mim? Pra E todos. vereadores ser E reeleitos? os vereadores que não fizeram nada, pelo que o menino está falando, pela avaliação pública. É o Fred, um abraço, Fred, é um amigo Como nosso, que- filiado ao A Patriota. partir da avaliação dele, o prefeito não se elegeu porque não fez nada, e os vereadores Como é o também não nome dele? fizeram Fred, nada, Fred. também não, acabaram se reelegendo. Fred, uma coisa... Como foi feita essa campanha aí? Uma coisa Não, é verdade, é isso o aí. olhômetro. Outra coisa é aquele aparelhinho que verifica as coisas na realidade. Vamos pegar o Neto do Cambiri. O Neto do Cambiri ficou 4 anos de boca calada no plenário. E ele foi reeleito. Agora, por que ele foi reeleito? O Neto do Cambiri é limpo? Parece o Brad Pitt? Não. O Neto do Cambiri é milionário? Não. Agora, o Neto do Cambiri trabalhou que nem um desgraçado lá no bairro dele. Isso tem que ser levado. Ninguém viu. Ele ficou lá na Câmara calado. Ele trabalhou na Mas área ele dele. pôs dinheiro do bolso que lá em 2017 eu vi para asfaltar a rua, para pôr pedra, para tirar entulho das casas que caiu. Ele trabalhou que nem um danado lá no bairro dele. Brigou por iluminação, não conseguiu, mas tá aos poucos. Brigou com a Sabesp. Então, às vezes é o trabalho do vereador, que é a parte invisível que as pessoas não conhecem. O povo só atira no que vê. Mas é aquela história de todo mundo sabe das pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Então, às vezes, o que surpreende muita gente, que o cara não vivencia a política como a gente acompanha por dentro. Não, mas como é que o cara foi eleito? É o trabalho do cara. É interessante. É o trabalho do Agora, cara. deixa eu falar uma coisa, mais um equívoco, né? Quando o cara, ele tá no parlamento, que é para falar, ele não fala, se ele quer ruim. ajudar só o pessoal do bairro dele, vai ser presidente da associação do bairro dele. Acabou. Então tem que acabar com isso, isso é assistencialismo, isso é picaretagem. Se ele fez isso, é picareta. Ele não governou- Não, mas ele tinha que ajudar o pessoal do bairro dele. Não, ele foi eleito para trabalhar para Ferraz de Vasconcelos. Se ele quer ajudar o bairro dele, se torna presidente da associação Amigo dos Bairros. Eu não posso aqui, em sã consciência, dizer que um cara desse merece ser reeleito. Com esse trabalho assistencialista de tirar dinheiro do bolso para ele fazer. Ele pode até fazer suas doações, seu trabalho social, mas não querer dizer que por isso ele merece ser reeleito vereador. E quando a gente olha para o povo e olha para a Câmara e diz que o Zé Biruta ia afundar a Câmara, geralmente é o contrário. É a Câmara que afunda o prefeito. E o que acontece em Ferraz de Vasconcelos é o que acontece na maioria do Brasil, de parte do Brasil. Eu sempre disse isso e vou dizer. A pobreza é que alimenta a política ruim. Onde há pobreza, há política ruim. Então, o que eu chamo de política ruim? Política ruim não é de direita, de esquerda. Política ruim é a política da compra de voto através do assistencialismo. Política ruim é a política onde o eleitor vai votar e ele está ali com um compromisso firmado com um candidato A, B ou C, porque ele deu uma consulta médica, porque ele deu uma cesta básica. Isso é a política ruim. Qual que é a política boa? Que nós vamos demorar ainda um bom tempo para ter, porque isso depende de cultura e de educação. Voltando ao termo educação. É a política onde o eleitor tem consciência de o seguinte: o Sérgio mora no meu bairro, um grande amigo, tomo café com ele na padaria, converso com ele todo dia, mas ele não tem condições hoje de ser o vereador da minha cidade. Ô Gadita, eu acho muito descabível toda essa informação que o Sérgio acabou de trazer pra gente. É absurdo isso, quando um vereador... E eu conheço- Peraí, deixa eu falar. O vereador, você acabou de falar, Sérgio, o cara investiu na campanha dele, durante 4 anos, no bairro dele, tirou dinheiro do próprio bolso pra Não, fazer não tá assistência certo, pro bairro não tá dele. certo. Sendo que ele é eleito pra cuidar do município, Não como tá todo, certo. não é do bairro dele. Aí você, na sua concepção, Sérgio, você acha que ele merece estar na Câmara por essas ações Na que minha ele fez? concepção, eu vou dizer. Foi justo no o que que ele fez? vocês dois estão falando é o mundo ideal.
Eu me apego ao mundo real. E no mundo real, ele é um picareta reeleito. Ele é um dos 17 que está lá. Não dá para contestar. Agora, eu concordo em tese que o cara tem que se fazer tudo que vocês falaram, só que o cara não faz. E uma outra coisa, que o Marquinhos está certo, o Gadinho fala, não, a Câmara que afunda o prefeito. Na cabeça do povo, o prefeito afunda a Câmara. É isso que o povo pensa. Se você conversar com as pessoas na rua, e nesses últimos 3 anos a gente colheu isso, as pessoas diziam, o Zé Biruta vai afundar a Câmara. Mas isso, Sérgio, ocorre porque nossa cultura não é de valorizar o legislativo. Mas é a cultura que está aí. Por isso que eu disse, nós temos que lutar real, pelo mundo ideal. Tá, Eu não posso ficar vivendo a vida inteira no mundo que não é o ideal. Eu tenho que lutar por aquilo. Vocês estão falando, desculpa, com todo respeito, mas vocês estão discutindo o sexo dos anjos. Por que sexo dos anjos? Porque não tem lógica. O cara, ele foi lá no bairro que se chama isso, compaixão. Porque ele está fazendo uma coisa que a administração pública não fez. Então, presta atenção. O cara Quem é administração pública? O vereador é administração pública. Não, mas o prefeito não fez. A prefeitura. O prefeito não fez. Gente, mas qual que é o Não, tá errado. Legislador, não o é cara, administração. Tá errado. o eleitor mora lá. É legislador. Mas ele faz parte da máquina, Sérgio. Gadito, peraí. O cara mora A máquina perto do política rio. da cidade faz parte. Ele A foi Câmara... lá, ele foi lá pedir Escuta o pro que ele tá prefeito falando, tem várias lógica. vezes para arrumar aquele rio. O prefeito não arrumou. Só que quando vem enchente, cai água na casa do cara do lado. Pô, se o cara tem condições de colocar 3 tubulações lá para arrumar aquilo dali, eu não vou arrumar? Mas não pode fazer pro outro bairro também? Mas ele mora ali, cara. Se pedir, daí que pode. ele mora ali? Mas eu moro no mas meu quem- bairro, não consigo arrumar o meu bairro, Mas, cara. Marquinhos, quem disse que ele não faz? Gente, Aqui na Margarida ele pediu. teve alguma ação? Mas Tem, onde- o mas, Neto ó, tem presta um bom atenção. voto no Margarida. Presta atenção. Foi bem votado no Aonde, Margarida. numa parte, ele tá certo. Ele tá certo, Ele mano. tá certo. Por quê? Aonde que ele vai ser cobrado? Onde ele mora? Onde ele mora. Acabou. É que nem aqui, eu tô no Margarida. Eu não tenho a caneta na mão. Mas eu tô aqui trabalhando. Já é uma outra situação. Todo mundo sobe pra onde? Margarida. Meu, eu tô dando um exemplo. Sobe todo mundo pra cá. Agora, aquele que dá uma assistência maior, o cara não quer saber de onde que o cara é. O cara não quer saber Isso é de onde matemática, que gente. O cara não quer saber de onde Eu acho- o cara deu. Eu geralmente discordo do Marquinhos e do Renatão. O Renatão tá certo. Porque assim, você é vereador, Gadinho, você teve 2.000 votos. Aí o cara, o vereador Gadinho, nós estamos com essa necessidade aqui. Olha, eu sinto muito, filho. Isso não é o papel do Não, vereador. não é Se o isso. prefeito não faz, Não é isso, eu tenho não que é legislar, eu isso, tenho não que é criar isso. lei. Filho, Não é você isso, vai pedir não voto é isso. depois, um abraço. Nós Já estamos era. É discutindo. isso. O que você nós tá estamos. falando. Veja O bem. Renato tá falando. Olha É só, isso. vocês estão desviando o foco. Não estamos desviando. Está, deixa eu explicar. Ele falou Só um certinho, minuto, é necessidade Sérgio. local, filho. Só um minuto. É. Não, só um minuto. A minha fala foi em cima da sua É, fala eu quando também você falei em disse cima o da sua seguinte, fala. É. que o vereador, qual que foi a questão que o Fred Eu levantou? falei, vereador- Qual que foi a questão que o Ele Fred falou, levantou? o vereador que não tem Que expressão foi nenhuma, ele- reeleito. Eu falei, isso depende do trabalho que o vereador fez. E isso o Fred não Sim. vê. O Fred só vai lá ver o que está na superfície. Não é. Ah, o vereador é um cara que é O tão, o vereador vereador. é outra pergunta Agora, e aí, o trabalho essa do aqui cara no dia a dia? já Bom, Entendeu? e eu conheço o Neto Renato do tá Camiri, eu certo. não tenho nada contra ele. Não, estamos Não tenho nada comparando. contra ele. Também, ainda mais quando faz pela sociedade. E ele fez pela dele. Então, é o ponto de vista. Ele acha que ele nem eu acertou falei, então isso ele tá e correto. funcionou pra É o que eu ele. falei. A pessoa do bairro dele vai cobrar, ele é vereador. Quem vai cobrar primeiro ele? O bairro dele. É que nem veio um vereador aqui, Ronaldo, semana passada, semana retrasada, veio um vereador que entrevistava ele, ele falou uma coisa que o Renato está falando, é 100%. Ele falou, tá bom, a obrigação de transportar pessoas doentes é da prefeitura, certo? Secretaria de Saúde. Só que o cara bate 2 horas da manhã na minha porta, vereador, minha mulher está passando mal, está quase morrendo. Aí, filho, o que eu vou fazer? Olha, filho, você tem que falar com a prefeitura, com a saúde, que não é a atribuição do vereador. E deixa a pessoa morrer, ou eu atendo? Eu atendo. Sérgio, Eu quero dizer uma é coisa isso pra que o Renato você. acabou de falar. Isso daí é uma questão de empatia. Eu É não o que o preciso Renato ser acabou de falar, vereador o para compaixão alguém e bater empatia. na minha casa de madrugada e eu falar isso não é função minha, é da prefeitura. É questão de empatia. Isso independe compaixão que de ele cargo falou é público. empatia. Quando você pega por um vereador, você vota por um vereador, por mais que ele seja do bairro do Margarida, do Tanquinho, do Bela Vista, Castelo, você vota no vereador pensando que ele vai, de alguma forma, ajudar a cidade. Como um todo. Ele pode ajudar o bairro dele? Não só Com pode, como certeza. deve. Mas isso não pode ser decisivo para eu dizer que esse cara está certo e continuar vereador. É isso que eu estou Mas, dizendo. Quem vai dizer eleitor Tem uma dele, não pergunta é aqui você. do mapa do Fábio Mota que é plausível. Ele fala assim, a discussão de vocês deveria levar quanto valeu cada voto em Ferraz.
Mas Cara, quanto sabe- valeu, eu Isso é tenho que, semântica, eu tenho que Isso aí é saber. semântica, Viu, Fábio Mota? Isso aí é Eu tenho que caro. saber quanto foi que cada um gastou É, para eu fazer a pra conta. fazer a conta, E não eu dá. digo mais, aqui o cara vai gastar 10 mil e vai falar que gastou 1.000, porque eu não quero dizer que gastou 500 mil, 200 mil. Então nós nunca vamos ter. Se você for perguntar pro cara que está eleito, ele vai falar que uma gastou questão 10 mil semântica, reais, ou vai falar que não capaz- gastou. é capaz de dizer que não gastou ele nada. termina aqui e fala assim, quem pagou melhor é essa É o realidade. que leva. Ó, Isso é no, vamos- no- vamos no usar- Brasil inteiro. Vamos Não é usar aqui, um Ferrari. exemplo aqui que está do nosso lado, que é um candidato que acabou ficando como suplente, que é o pastor Ronaldo, e tem um trabalho de mais de 25 anos social. Porém, não tem verba para fazer uma campanha. E me perguntou quanto que vale aqui uma campanha, um voto na cidade, né? Aí você tem um trabalho, porque acho que assim, dificilmente a campanha em Ferraz é avaliada pela ação que cada candidato faz, de trabalho, dificilmente. Marcão, né? quem não é visto não é lembrado. Não é questão de ser visto. Visto é, se você perguntar do pastor Ronaldo na cidade inteira, todo mundo conhece. É visto, ele não é lembrado, mesmo visto. Aí tem trabalho social, e eu sempre falo aqui, as pessoas não gostam. Meu irmão, ele tem uma ONG há 25 anos, é a única ONG que faz bobear que até hoje, depois de 25 anos de trabalho, já formou mais de 3 mil pessoas aqui, até hoje, Gadita, não tem ainda um documento, uma certidão, que é de serviço de utilidade pública da Até cidade. hoje. Ninguém me dá. E nem como Algum vereador, você tem que ter algum vereador. Você vai ter Mas- agora. mas- Então, e o trabalho não Você conta, tem Renato? 3 vereadores do seu Então partido, não dois adianta. eleitos, Peraí, você você vai tem que ter ter um agora. vereador do seu partido. Agora você vai tem mudar, um vai ter. parceiro do Agora, seu Marquinhos, vereador, tá aí a lógica para daquilo que a gente está Quem discutindo. pode falar da O minha Ronaldo luta está sou eu. fazendo esse trabalho há 25 anos. Quantas pessoas ele não ajudou em 25 anos? E essa pessoa não tem gratidão pelo trabalho Não tem. dele? E não é nem a questão de falar, o Ronaldo é um cara legal. O Ronaldo é alguém que está fazendo bem para a sociedade. A pessoa que foi ajudada não tem um olhar político, uma Sérgio, gratidão pelo Sérgio, trabalho dele. deixa eu falar Pô, uma se o coisa cara pra você. fez isso por mim, sem pedir nada em troca, por que Sérgio. ele não faz como um vereador eleito? As pessoas não param para pensar Sérgio, nisso? Vamos lá. Quem pode Entendeu? responder melhor isso sou eu. Exatamente. Hoje, perdemos uma eleição. Quer dizer, perdemos, não, nós ganhamos uma eleição. Tá? Ganhamos uma eleição. Que é o nosso executivo. O grupo Ganhou. elegeu 2 vereadores. Tá? Elegemos 2 E nós vereadores. elegemos um prefeito. Porque E todo o elegemos trabalho, um a prefeito. votação ela caiu demais. Tá? Quem tinha 600 votos teve 200. Teve gente que tinha 1.000 votos, caiu para 250, 300. Agora, falando dentro desse contexto aí, hoje, começou a segunda-feira. Eu entreguei leite na minha. Você chegou lá na hora que eu estava entregando. Falou, pô, pastor, não deu, né? Eu falei, não deu. E o pior, hein, só pra você vai falar, pra corroborar com isso. Houve candidatos que era oposto ao partido dele que falou pra comunidade, vocês vão ver, vai acabar a eleição, ele não vai mais entregar o leite, vocês vão ficar sem nada. Hoje é entregou segunda-feira. hoje, então já já deu entreguei. pra cara quem disse isso. E aí o povo que foi buscar, ele falou, pastor, senhor, desculpa, a gente até gosta do senhor, mas me pagaram R$500 para trabalhar, o outro, me pagaram 200, 100 reais para boca de urna, me pagaram isso. Pastor, nós estamos passando por uma dificuldade. O povo está sem isso. vergonha. Então, Agora, Gadito, você é sem vergonha. eles vieram até mim e falaram isso. Eu falei assim, ó, tudo bem, eu não fui eleito. E essa pessoa vai continuar pedindo leite, eu vou lamentavelmente. ficar te por Depois vai mais pegar anos. mais 100, mais 200. Vai pegar mais Eu- 200 em 2024, vai ficar mais 4. Eu- Aí pega 200 e fica mais isso que 4. acontece, entendeu? Eu tenho o quê? Eu tenho uma associação que eu trabalho que eu entrego peixe para 150 famílias. 150 famílias. Logicamente, tem um custinho que a gente leva 150, um custo de R$5. Você recebe um quilinho de peixe. Todo mês, né? famílias. Toda Não, semana. toda Toda semana. Então o cara recebe peixe 52 semanas por mês, né? Aí é um benefício social, não é? E aí na hora do voto, eu vou lá, dou 200 conto pro cara, o cara vota em mim. Acabou. Aí esse cidadão é o quê? Só que eu vou Porque continuar todo fazendo o mundo meu trabalho. criminaliza o político, o Político, candidato. exatamente. Todo mundo. E é o que você sempre fala, Quanto Sérgio. custou cada voto? Sim. Quanto foi cada campanha? E Mas aí, é o o que Fábio você perguntou sempre aqui, fala, tem e que essa mudar a dívida, qualidade do o eleitor, Fábio perguntou né? aqui, essa Tem que dívida mudar o milionária, pensamento, quem né? vai pagar? Peraí, Todo só que- mundo só que criminaliza. existe uma Peraí, coisa. Renato, só concluir. Todo mundo criminaliza o político ou o candidato. E o eleitor? Mas isso é uma coisa E o interessante. eleitor? Eu presenciei ontem, cara. Eu rodei um pouco a cidade. O Ronaldo viu eu chegando aqui. Cara, eu acho absurdo, cara. Tem profissionais da política. Profissionais. Só falta ter registro em carteira. Mas tudo bem, Tinha é uma natural. pessoa, tinha uma menina que eu fui ver, que ela tava com 4 candidatos entregando o panfleto. Isso eu ia falar. Eu tinha um rapaz essa na barriga e falou, já consegui 4 bocas de urna. Quer dizer, em quem que ele vai votar? Aí, Nenhum. o sem vergonha é o candidato? Ó, eu sempre disse o seguinte. 4, cara, Ó, votou eu sempre com disse 4 o bocas seguinte, de viu, urna já. Sérgio? E as pessoas que me acompanham veio dizendo isso. Não é a sociedade que é a imagem
do Congresso. É o Congresso que é a É mais imagem da da sociedade, sociedade. exatamente. O Congresso é corrupto porque temos uma sociedade corrupta. Corrupta. Você, ferrazense, graças a Deus, eu fiquei feliz ontem, não porque a Priscila ganhou a eleição, é porque nós conseguimos votar de uma maneira diferente, sabe? Nós conseguimos, de alguma forma, romper com um quadro de política assistencialista, políticas que poderiam ser prejudiciais. E aí eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de forma de fazer política. E graças a Deus, agora, se vai ser 4 anos bons, se vai ser 4 anos ruins, não depende só da prefeita, depende do cidadão participar das sessões da Câmara, cobrar o seu vereador. Mas aí ele vai cobrar o vereador, sabe o que o vereador vai falar? Você está me cobrando do que eu já te paguei R$100, não está lembrada? E você, eu não devo mais nada, não. Então nós temos que ter atividade política, não somente de 4 em 4 anos. E aí acontece isso, mas você sabe o grande problema? O Renato disse uma coisa que nós precisamos, que é a famosa, viu, Sérgio? Reforma política. Exatamente. Temos que ter uma reforma política profunda. Para mim era única. Não, para mim a reforma política só tinha um item. Acabar com o voto obrigatório. Não, Vai mas não melhorar foi. o Brasil. E a reeleição também. Não, A reeleição acabar também. com o voto E a obrigatório reeleição vai também. melhorar o Brasil. Acabar 100%. com a reeleição também e colocar limite de 2 mandatos para legislativo. Não mais. Ó, eu vejo assim, até você falar em acabar com o voto obrigatório, dá exemplo, o candidato que ele é ruim e ele tiver 3.000 votos, ele está eleito. Ele não vai precisar dos outros. Essa é verdade, nem existe, desculpa. É matemática. Tá? É matemática. Eu acabo com o voto obrigatório. Vai permanecer os impunes, os caras que vão. Eu posso imaginar, fazer às vezes o Renatão aqui, Ó, que ele fica só falando dele, esquece, esquece dele, o nosso sabe? amigo Juscelio Salvador, um abraço Juscelio, jornalista, comentou aqui, quando o Rufo entrou no Já Ganhou, ele perdeu a eleição. O Fábio Mota pergunta as dívidas milionárias, que o Gadita respondeu aqui. A Paula Mariano fala, bom dia, pastor Ronaldo, você é um vencedor. Deixa eu ver quem mais aqui. Em Cristo Jesus somos mais O Wellington vencedores. Leal fala que espera que meu município volte a sonhar. Deixa eu comentar vai aí. comentar aqui esse Hélio Leal aqui. Que isso aqui é importante ser comentado. Que bom que você está ouvindo, que isso é um pensamento meu, viu? Não é um pensamento do pastor Ronaldo. Vocês são amigos aí, vocês são pastores. Só para concluir, Marquinhos, uma fase importante do Juscelio, que fala daqueles 30 votos, acho que vai ter 1.000, tem 30. As pessoas não entendem que amigo não é eleitor. Viu? Do Hélio Leal aqui, porque assim, são amigos, eu respeito a amizade deles, porque meu irmão sempre foi um cara que... ninguém melhor falar do meu irmão que está aqui que eu, que convivemos muitos anos dentro da mesma casa, saímos do mesmo ventre, tá? Mas o Hélio Leal diz aqui, ó, pastor Ronaldo, isso é um pensamento para depois que eu quero que logo o Sérgio comente, tá? Pastor Ronaldo, é um pai para mim, o senhor é vitorioso. Olha o que o cara tem coragem de dizer. Pastor Ronaldo, o senhor é um pai para mim, o senhor é vitorioso. Só que o cara teve a coragem de levar o pastor Ronaldo na igreja dele, que ele é pastor, esse cara. Levou o Ronaldo, apresentou ele como os vereadores, e depois o Eliel conseguiu levar o cara para apoiar ele com um valor significativo para ajudar a igreja. Onde que eu sou o pai? Se é um pai, você é um filho desnaturado, então. Quem meu é camarada. esse cara? Esse Hélio Leal. Que estava aqui 15 dias antes da eleição. Meu ponto de vista, não é o que o Ronaldo Mas, pensa. Eu tô falando no que eu penso. Se eu tô com o cara ali, apresento o cara na igreja como vereador dele, depois 15 dias você voltar atrás e levar um outro cara porque vai te ajudar financeiramente, isso pra mim não tem relação nenhuma paterna, cara. Nem no figurado, entendeu? Bom, Mas é o mas- ponto de vista dele, é o direito dele como eleitor, democracia, você apoia quem você quiser, você tem esse direito. Eu só acho injusto. Vou usar uma É o frase. meu ponto de vista, não é o ponto de vista do Ronaldo. É o meu. Eu não lembro o nome do filósofo, mas Então, ele diz assim. É o quem cara elege que está corrupto reclamando. Não Você é percebe? inocente. É. É cúmplice. Se o cara tá elegendo corrupto que vai lá na tua igreja e compra voto, ele não é inocente. Ele é cúmplice de um sistema corrupto. Aí depois vem falar que o político que é corrupto? Não. É o próprio cidadão que é O corrupto. Congresso é reflexo da sociedade. Então nós estamos vivendo isso. Então aí entra aquela frase que nós falamos. O Gadita ele acabou de dizer a frase. A população de Ferraz só vai mudar quando a mentalidade dela mudar. Isso aí está enraizado na estrutura. Isso é estrutural. Eu fico feliz que eu digo assim, que houve uma renovação boa na prefeitura. 10 candidatos não entraram. Dá um parênteses aqui pra mim. O Frederico comenta, esse Wellington sem vergonha fez a mesma coisa com o Gadita.
Entendeu? Tem 10 candidatos que não entrou. Entendeu? Houve uma renovação. 10 ficaram fora. Então quer dizer que graças a Deus houve uma renovação. Vamos ver que esses caras que entram, eles mudam a mentalidade deles. E façam uma gestão, no legislativo, participativo. Que cobra do prefeito, que vai atrás de recurso para a cidade, vai atrás de parceria para a melhoria da cidade. Senão, nós vamos ficar na mesmice. A grande questão, né? Uma das grandes brigas minhas, e aí é uma questão mais de visão, é assim. Quando você pergunta para um candidato, o que o senhor vai fazer pela educação? Ele fala, fazer isso, 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 isso. O que o senhor vai fazer pela saúde? Ele fala, isso, isso, isso. Aí quando você pergunta, o que ele vai fazer, o que o senhor vai fazer para acabar com a criminalidade? Aí ele fala, não, nós vamos colocar a polícia na rua, vamos comprar mais armamento, vamos monitorar a cidade. Eu nunca vi um político dizer o seguinte, o que o senhor vai fazer pela criminalidade? Nós vamos educar as pessoas. Eu tenho dito o seguinte, como é que você acaba com o crime? O crime você acaba pegando com justiça e com polícia. A polícia prende o criminoso. Então, como é que você acaba? A polícia prende o criminoso, a justiça julga o criminoso e condena. E a criminalidade, como é que você acaba? Você acaba com a educação. Porque se você acaba com a criminalidade, você não vai ter criminoso. Então, essa ideia reativa dos nossos políticos de dizer que vai acabar com uma criminalidade da mesma forma que pune o criminoso, só tende a aumentar o número de criminosos no Brasil. O dia que nós tivermos uma política pública para a educação, a mesma para a segurança pública, nós vamos ver que não adianta pôr. Para vocês terem uma ideia, a polícia brasileira é uma das mais bem equipadas. O Brasil, para você ter uma ideia, nós temos mais de 720 mil presos no Brasil, entre homens e mulheres. Nós no Brasil construímos mais presídios do que faculdades. O último levantamento que eu vi, nós construímos 13 presídios para 3 faculdades. Isso a média ano. Como é que você, quando um governo, ele investe mais em presídios do que em universidade, você já imagina que a atenção dele não é acabar com... Essa discussão de presídio é semântica. Eu defendo o seguinte, se eu sou governador, a primeira coisa que eu ia fazer para combater a violência é construir mais presídios. Eu ia construir uns 50, porque é o seguinte, o problema não é... Nós temos 700 mil presos, nós temos poucos presídios. Você vai lá, você vai num país desenvolvido, é um cara ou 2 caras por cela. Aí você fala, você tem até uma educação dentro da cadeia. Porque já vi muitos líderes políticos grandes estudaram na cadeia e se formaram na cadeia. Agora, você não tem... Como é que você corrige o cara, você melhora o cara, num sistema com 30 caras dentro de uma cela? Então, o presídio não é pela questão... punitiva que o Gadita fala. O presídio, você tem que dar condição humana pro preso. Já que o cara tá preso, o cara foi condenado 10 anos, ele vai pagar. Ô Sérgio, mas é um equívoco, é reativo isso, Sérgio. Então, por que você vai. É lógico que é reativo. Por que você não previne dando educação pro cara que tá lá na comunidade? Você virou prefeito, tá? Você vai acabar com a criminalidade. Vamos fazer um projeto de educação. Você vai colher isso daqui a 20 anos. Quem tá cometendo crime hoje? O que você faz? É difícil. Filho, você vai educar a criança, que é o ideal, mas esse resultado você vai ter daqui a 20 anos. E quem tá cometendo crime hoje? Como é que se combate? Quer dar um parecer sobre isso. Então, não tá errado. Você vai falar alguma coisa sobre isso? Gadita, você já foi numa cadeia? Você já foi? Já foi. Então como é que você acha que vai recuperar um cara que dorme em pé todo dia porque não tem espaço? Eu queria falar sobre isso, eu queria dar um ponto para cada um, que eu entendi a dignidade dos dois lados. Você não sabe, mas eu estou ligado à questão da segurança. Passo, da A dignidade. nossa ONG está ligada à Secretaria de Segurança, você não sabe disso, lógico. Não. E a gente recebemos aqui da Secretaria apenados. O que é apenados? Pessoas que cometeram pequenos delitos. E eu assino aqui, eles vêm aqui. Isso há 3 anos eu faço isso aqui na minha ONG. Vocês não sabem disso. Só que as pessoas quando vêm aqui, não me trazem um professor, me trazem uma pessoa que não sabe fazer quase nada. Você tem que colocar o cara para limpar aqui, que a nossa ONG às vezes é limpa dessa maneira, entendeu? Ou uma pintura. Você pergunta pro cara, você tem alguma formação? Não tenho nada. Tem algum ensino médio? Não tem. Então, a política da educação é principal em todas elas. Porque um dos na política da educação, presta atenção, uma política aplicada realmente dentro da educação,
você diminui a demanda na segurança pública, você diminui... Na saúde, você E diminui na saúde? tudo, mas isso é um dos itens, não, Não, é o agora, item. peraí, Sérgio, deixa eu máximo. falar agora. Primeiro que eu não acho que é um dos itens. Eu acho que a Não, saúde é o é a item. base de tudo, É de uma a base. sociedade. É a base. Não é Tô depois. falando no combate à segurança. Tá, agora eu vou educação falar. É um dos itens. Tá bom, aí vamos lá. Vou pro ponto que eu acho que você tá certo, que precisa construir presídios para você eliminar. Também é outro no item, atual mas momento esse não é você definitivo. É outro suprimir item. mais o número de criminalidade nas ruas. Você tem que fechar esses caras, trancar. Porém, se você não atuar na educação para prevenir isso, daqui mais de 10 anos você vai ter que construir mais 10 presídios. Não, não precisa. Vai mais Mas, 15 presídios. mais Marquinhos, 20. peraí, Então Marquinhos. precisa Pelo amor de ser Deus. atuar. Deixa eu falar, acho que eu não estou sendo Não, entendido. não Até tá. meu filho de 7 anos sabe que a educação é a base de tudo. Se acabar com o governo, tem que investir. Até meu menino de 7 anos, o Cauã, sabe disso. O que eu quero dizer é o seguinte, a educação é um item. Seria legal, realmente, se o prefeito com a cidade É o item pequena... principal, não Não, coloca fazer o isso como, seguinte, né, não. assumiu a Priscila Gambale, né? Agora vamos fazer um amplo programa de educação. Com certeza ela vai produzir cidadãos melhores. Mas a educação começa na criança. Você não vai educar um cara com 30 anos, dono de uma boca de tráfico, com um Camaro amarelo dirigindo. Você não vai educar. Você não vai educar um cara dirigindo uma Mercedes com 40 anos de idade, conversível, cheio de garoto. Você não vai educar. Você vai educar criança. Aí o Gadito tem razão. Só que isso é um processo, porque você vai colher fruto daqui a 15, 20 anos. Agora, você você é um administrador, você tem que combater também a violência hoje, o crime hoje. Foi o que eu E aí, o falei. que você faz com a educação? Você vai educar marmanjo? Você vai pegar os Tem caras que do tráfico e educar a educar? mamãe, tem que Não educar consegue, também, Marquinhos. tem que educar Não também. consegue, Você tem- Marquinhos. aí você não tá mais acreditando no ser Não humano. consegue, Você Marquinhos. jogou a bandeira. Se você, Não, você não não consegue. pode fazer se isso, você velho. descer Você não consegue enxugar gelo. Se Você tá descer generalizando. A educação. Você tá eu generalizando, concordo- Não, você não tá sou generalizando. descer agora A aqui educação, embaixo o na padaria. Gadita tem razão, mas é base. Se você descer Filho, agora é na base. padaria, se você descer aqui embaixo agora, tem Filho. 3, 4 molequinhos Base. que tá pedindo coisa na porta. Aí esses molequinhos se educam. Tá? Aí a gente tenta. Aí a mãe pega, tira aqui, leva lá de frente com o Rossi. O molequinho vai pra lá. Quando eles falam assim, olha, vamos fazer um curso aqui. Ah, que eu não sei o que a minha mãe quer que eu fique na rua porque eu preciso pegar. É difícil, filho. É. Dentro da casa, você já tem uma dificuldade como essa. Encontrei um garoto esse dia, lá aqui na padaria, e falou, ô pastor, dá um pão, um coisa aí, porque tal. Eu falei, tudo bem, tudo bom, mas você não tem um dia, peraí, vamos conversar. Você não gosta da escola? Não, detesta a escola. Meu, É difícil, filho. Eu tenho 40 anos de acompanhamento disso aí. Eu tinha uma amiga. Isso eu eu vivo já vi todo mãe dia. falar pro moleque. Mãe, não tem. Vai roubar. Mãe falar pro moleque. E pior, vai roubar. E esse, Aí o cara faz o quê? E esse menino Vai que o Ronaldo roubar. tava falando, Sérgio, eu tava com ele na padaria. Eu perguntei pra ele, onde tá sua mãe? Ele falou, tá em casa. E o menino tava fazendo, sabe o que? Vendendo máscara, com negócio de, né? Deixa eu dar um Mas, Trabalhando, Marquinhos, 10 anos. esse vendendo menino- máscara. O Renato falando. Esse menino você Deixa eu recupera. apaziguar isso daí. Peraí. Esse menino você recupera. Agora vai recuperar um traficante que lucra 100 mil por mês? Eu ainda acredito que você é tá possível. louco. Ó, Vamos Lucimar lá. Ventura tá aqui, ó. Zé Biruta nunca mais. A Paula Medeiros, bom dia. Fabiana Tomás tá dizendo bom dia, amigos. Bom dia, guerreiros. O Fábio Modas, a Priscila e o Rodrigo certamente serão cobrados pela parceria da cidade e estado. Acredito sim. O Juscelio Santos está dizendo, ó, o grande problema da maioria dos candidatos é deixar a empolgação sobressair todas as estatísticas. Quer dizer, está falando dos candidatos que acham que vai ter X, mas quando vê, tem Y. A Michele Luiz está mandando um bom dia, a Lucimar Ventura está mandando um bom dia, o Fernando está mandando disparou papapá, a Bebel está mandando assim, Deus sempre em nossos caminhos, 55, Regina Ramos, vamos ver se tudo que vai ser, tudo que vai, isso aí, tudo que vai ser tudo assim que vai falar. Obrigado. É uma incógnita isso. Eu não entendi. Deixa eu... Mas, gente, agora vamos falar de uma coisa interessante. As eleições foi na cidade de Ferraz Vasconcelos. Vamos falar de eleições. Ontem ganhou, que é uma fala que o Rodrigo falou ontem. O bem venceu o mal. O bem venceu. Que as pessoas dizem assim, nós somos uma turma do bem, e outro fala que nós somos uma turma do mal. Não. Ferraz venceu. Isso é narrativa eleitoral. A Ferraz venceu. Agora, vamos narrativa. dizer, o que vocês acham dos candidatos eleitos na cidade ontem? Os candidatos eleitos. E os que ficaram para fora? Vamos comentar sobre esses candidatos que Acabamos de ficaram pra falar fora. aqui. Estamos falando disso desde o começo. Não, mas os que eleitos, ó, nós temos o Fábio Alan, vai ser o novo na Câmara.
Acabamos de falar isso. Quem foi eleito, foi eleito. Vou falar o quê de quem foi eleito? O que dá Damos parabéns. Primeiro, parabéns para quem foi eleito. Fez o trabalho que fez, Vai ser conseguiu vereador êxito. quem foi eleito. Sucesso, conseguiu atingir o sucesso, conseguiu o almejado, o objetivo foi alcançado. A gente só vai conseguir avaliar esse ele. Não, Tem que começar a trabalhar, Você não dá pra dar parabéns pro goleiro antes de terminar o jogo. Nem Ele vai começou o começar a jogo, jogar agora. O atacante Né? Teteco, É. C10. Eu dou um parabéns pro Xandão. O Xandão é o cara. Porque ele deixou a candidatura dele, renunciou à candidatura dele e conseguiu transferir voto pro Fábio Alan e fazer o Fábio Alan. Então, fazer o cara é bom. Porque não é fácil fazer Primeiro que eu acho que se Mas o quem Fábio tá de parabéns é o Fábio Alan. exatamente. Porque se o Fábio ouvir um negócio desse, vai ficar chateado com você. Mas Porque verdade. você fala, o Xandão Xandão, conseguiu o cara não fez fazer nada. o Fábio Alan. Não, conseguiu Eu acho que transferir já voto tira- pro Fábio Não, você Alan. falou fazer, Transferiu ele falou fazer. Quanto de voto? Aí o Eu Fábio acho Alan que- foi dormir e o Xandão elegeu ele. Entendeu? Eu acho que é uma forma de falar que você menospreza o Xandão é candidato. Não, o cara conseguiu. O Xandão é bom, o Xandão é Renunciou. espetacular. Eu acho que se você fala, juntar-se duas forças em votos, independente se um tem mais ou não, juntar as duas forças, se conseguiram fazer um candidato, legal. Agora, né, fazer o outro, acho A que verdade é o seguinte. Ele quer que faça análise nome a nome. mas Não, não dá, a verdade não é dá. o seguinte, viu? O jogo começou. Para alguns já tá no campo há muito tempo, dá até pra fazer. Eu penso que todos que entraram, os 17, assim, mesmo que foram reeleitos, se não fez 4 anos anteriores bons, a população deu mais 4 anos para se redimir. Nós temos agora que torcer que essa Câmara de Vereadores, com os novos e com os antigos, de fato agora vai ter uma prefeita que vai ter um apoio de um deputado e que juntos, os 17, mais o prefeito, no caso a prefeita, mais o vice-prefeito e o deputado, consigam fazer com que Ferraz de Vasconcelos saia dessa triste realidade que nós vivemos. Uma cidade abandonada, sem infraestrutura boa e, acima de tudo, com um povo com autoestima muito baixa. Então, chegou o momento agora de todos se unirem em prol da cidade. Não em prol do bairro A, do bairro C, do partido A, do partido C. Que Deus abençoe a cada vereador que foi eleito ou reeleito ontem, como a Priscila, como o Balque, porque nesse momento nós vamos precisar de todos para fazer com que Ferraz de Vasconcelos venha a ser a cidade que todos possam dizer: me orgulho de ser ferrazense. Temos que resgatar coisas do passado, temos que eliminar coisas do presente, porque somente dessa forma vamos construir um futuro digno para todo mundo. Agora não existe Priscila, agora não existe PSL, agora não existe Patriota, agora existe um grupo de vereadores e uma prefeita e um vice-prefeito e um deputado que recebeu a confiança de quase 32 mil pessoas nessa cidade, dizendo o seguinte: o que o senhor disse, deputado, o que você disse, Priscila, o que vocês disseram, vereadores, é aquilo que nós acreditamos. Não nos decepcione mais uma vez. E aí todos nós, eu sei que em política é lógico que o adversário nem sempre vai torcer para o sucesso total do outro. Isso é normal, como no time de futebol. Mas é momento de nós pensarmos na população. Temos essa oportunidade, a partir de 2021, construir uma cidade para os próximos 30 anos. Lembrando o seguinte, que Ferraz vai entrar numa data importante em 2023. Ferraz vai completar 70 anos. É uma data marcante para a gente poder, daí em diante, falar que Ferraz de Vasconcelos é a cidade de todos os ferrazenses. Porque, Infelizmente, lá não vamos ter o Zé Biruta para passar em branco de novo. Porque lamentavelmente, até hoje nós não tivemos. 70 anos passar em branco. Então vamos orar a Deus, né? Vamos orar a Deus e vamos torcer que tudo dê certo. Aproveitando o gancho aí, que a gente já está partindo do final do programa, queria também que o Sérgio aí, depois eu faço essas considerações, o Ronaldo também vai fazer, mas já faz a sua... sua... uma provocação do corintiano aqui, ó. O vereador Fabinho vai seguir a vida com plantação de coco. É assim... Quem não segue a vida como gosta. Nossa. Ele é o cara que mais plantou pé de coco em Ferraz. É uma crítica mas se ele faz muito bem isso, que seja feliz fazendo. É uma crítica do eleitor. Sérgio, eu queria que você agora, já desse as suas considerações, falando o que você espera do governo da Priscila Gambari, tá? Bom, eu vou começar falando dos vereadores que o Renatão pediu. O meu irmão Silvio costuma dizer uma frase: o segundo colocado é o primeiro dos últimos. Certo? Então, parabéns aos 17 que foram eleitos. E aí, falando com o Marquinhos, depois que o jogo começar, a gente vai analisar cada um. Agora, eu acredito que, pela composição que foi aí, vai ser uma legislatura melhor do que foi essa 2019,
e 16-2020, a próxima eleição, eu acredito, pela composição que está, vai ser melhor. Acho que quem ficou dos vereadores estava aí, é cara também que teve trabalho, que teve, e é uma turma boa que ficou, os vereadores que permaneceram, é uma turminha boa. E da Priscila Gambale, é aquilo que eu acompanhei em toda a trajetória da campanha, eu acredito que ela vai projetar um trabalho. Eu acho que ela vai fazer um bom governo porque, em primeiro lugar, ela tem a humildade de reconhecer que ela é do tamanho de todo mundo. Ela não é esses prefeitos supra-sumo que não olha para ninguém, que nem os amigos do passado tomam um café, vai lá, fica 2 horas lá, não recebe. Eu acho que a Priscila vai ser diferente. Mas eu acho, principalmente, o espírito da renovação, ela tem um olhar melhor para a cidade. É uma pessoa que anda na rua, uma pessoa que andou nos bairros, sentiu os problemas e vai trazer. E tem um grupo político muito bom com ela. Então eu acredito sim que ela vai fazer um bom governo. Eu acho que essa renovação, ela foi muito boa. Ronaldo? Bom, a gente tem É o mesmo, mais tá? que agradecer o trabalho até que a Priscila fez, porque ela foi muito categórica, foi bem sincera. Acompanhei algumas caminhadas com ela e foram caminhadas boas, Sérgio. Tá? Bem organizado, teve um grupo organizado, não teve bagunça, eu não percebi, não vi isso, porque eu andei. E quem foi eleito, a gente temos que realmente também acreditar que faça alguma coisa. Porque eles foram eleitos realmente para poder representar o nosso município. Digo a Priscila também, houve-se várias promessas, lógico, e nós acreditamos no que ela passou, nas suas proposituras, e temos certeza, se ela continuar dessa forma, com essa humildade que ela teve na campanha toda, porque tem, às vezes as pessoas chegam até a mudar um pouco, mas continue nessa mesma seriedade, mesmo propósito, e porque ainda temos um deputado também na cidade. Então a cidade só não vai entrar realmente nos trilhos se nós não quisermos. O grupo é bom, as pessoas que foram eleitas, os 10 novos, não foi isso, mano? Os 10 novos que foram eleitos são pessoas que estão também dentro do grupo também da Priscila. 2 ou 3 não devem estar dentro do grupo, mas, gente, eu acho que isso aí vai se encaixar de uma forma muito real e verdadeira. E eu agradeço a todos também que votaram também na minha pessoa, no Ronaldo Rezende. O trabalho ele não para, continuamos trabalhando, porque aqui é o seguinte, eu gosto de política. Beleza, agora eu quero ouvir a avaliação de um cara que faz parte do governo do Zé Biruta, né? E que agora vai ter uma nova prefeita aí administrando os seus trabalhos. E aí eu queria ver você, Renatão. Fala aí o que você sente, o que você acha e o que você espera da sua nova prefeita aí. Marcos, eu não faço parte do governo, eu sou funcionário público. Público do governo Zé Biruta. Então pode governo. passar prefeito, entrar prefeito, continua Você está lá. Mas então, você fez Tem parte. Zé Ruelas aí, que estavam no disputando passado, que prometeu pra mim, se o grupo dele ganhasse, eu ia lá pro cemitério. E eu mandei um recado pra Prometer ele. e não cumprir. Trabalhar lá, não só fala, que ele- não ia te É, matar, fala Não, que você ia ia mandar ela pro trabalhar cemitério nesse trabalhar. Isso. Só que infelizmente, ô Cemitério, chupacabra, matar. seu grupo não ganhou, chupacabra. Você vai continuar mais 4 anos tentando. Eu só vou dar uma fala aqui de um rapaz aqui. O Cláudio D'Alessio, um parceiro meu, diz assim: o que aconteceu com o Fabinho? O povo cansou dele? Cansou. Graças a Deus. Uma hora ia ter que cansar, né? Como disse o leitor, Agora, em cima disso daí que você falou, o que eu acho do grupo da Priscila? Eu acho que a Priscila vai fazer um bom trabalho. Eu acredito que o grupo em si é um grupo experiente, são pessoas experientes que até quando o Rodrigo me chamou para participar do grupo, ele falou assim, vem com a gente, e esse é o projeto. Aí ontem ele veio me completar e falou assim, obrigado por você acreditar no projeto. Então foi um projeto que o grupo acreditou. E eu acredito que ela vai fazer um bom governo, entendeu? O Zé Biruta teve os seus defeitos, teve suas qualidades. Porque nem todo mundo erra. Acertou. Tem muitas coisas que ele acertou. Entendeu? A população não aprovou. É o direito. Isso que é o Estado Democrático de Direito. Então, quer dizer, a população coloca, ela mesma tira. No caso da Priscila é a mesma coisa. A população colocou. Se ela fizer um bom governo, a população vai continuar acreditando nela. E eu acredito nisso. Entendeu? Eu acredito que o que aconteceu ontem foi um marco para a cidade. Vai ser uma era. Você entendeu? Uma nova era para a cidade, um novo tempo. Porque as coisas vão mudar. Porque, que nem o Gadir falou, daqui a pouco vai completar 70 anos a cidade. Então está na hora de as pessoas olhar para Ferraz não como uma cidade dormitório. Olhar para Ferraz como uma cidade próspera. Uma cidade bonita. Eu sempre falo para os meus filhos, eu amo minha cidade.
Eu gosto de Ferraz. Eu nasci aqui, fui criado aqui. Então eu acredito nessa cidade. Eu acredito que Ferraz vai melhorar. Os vereadores que entraram, eu acredito que os novos vereadores, eles vão ter um trabalho árduo na cidade, de correr atrás de recurso, parceria com seus companheiros lá fora, deputados, e trazer recursos para a cidade, porque eu acredito que eles amam a cidade. Você entendeu? Então eu quero parabenizar todos os vários vereadores que entraram. Agradecer o meu vereador Teteco, que graças a Deus, com muita luta, batalha, ele conseguiu entrar. O Fábio Ara também é um jovem que está aí batalhando, entrou. O menino lá da Assembleia de Deus, o David Júnior, cara, um jovem batalhador, trabalhou muito, ralou. David, parabéns, você merece. Então tem pessoas que você vê que vão entrar com garra, com persuasão. Entendeu? Então, eu parabenizo vocês, vereadores. Mostra que a população colocou vocês ali para trabalhar. Entra na palavra do Gadito. Vocês não são vereadores de bairro. Vocês são vereadores do município. Vamos trabalhar para o município, mas não esquecer do bairro onde vocês moram. Porque não adianta deixar de fazer a lição de casa. Primeiro a lição de casa. Entendeu? Agradecer a todos os novos amigos que estão aqui. E vamos para frente. Tá certo. Eu também quero estender meus parabéns aí para todos os vereadores, né, eleitos aí. Eu acho que até os que não foram eleitos, porque eu sempre digo que todas as pessoas que passam pelo legislativo ou pelo executivo da cidade, ela dá a sua contribuição. Uns mais, outros menos. Mas contribui de alguma forma. O povo nunca se engana 100%, porque o cara nunca é 100% ruim. Alguma coisa dentro do ser humano sempre dá para puxar, trazer para fora dele, externar isso e fazer com que ele olhe um pouco a sociedade. Eu acho que todos os prefeitos que passaram na cidade, todos os vereadores que passaram na cidade, deram a sua contribuição, que seja mínima, mas esteve lá e deu a sua contribuição. Agora espero que essa gestão seja uma gestão muito diferenciada, de uma gestão mais ampla, que eles tenham um olhar mais amplo para todos os bairros da cidade. Tem muito bairro da cidade sofrendo, padecendo, com necessidades específicas e adversas, entendeu? E que precisa ser vista cada pontinho desse, cada pedacinho de terra precisa ser contemplado com um olhar diferenciado. Eu acho que a Priscila Gambari é uma pessoa muito acessível, eu acho que vai conseguir fazer um diálogo legal com a Câmara Municipal, vão conseguir trabalhar junto. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial desse governo, né? A gente torce para que, de verdade, a cidade ela não só respire melhor como começou a respirar, com muita esperança, mas só que não fique na esperança, que essa esperança se torne realidade, de uma qualidade melhor de vida social para todos, trabalhar bastante a igualdade, né, que as pessoas tenham acesso àquilo que tem que ter acesso, que é as contas da cidade, que é a forma que está sendo investido, gasto o dinheiro na cidade, a transparência, que oxalá se um dia todos do município conseguissem entender essa desgrama desse portal de transparência que é para gênio, entendeu? E todos conseguissem entrar lá e entender como está sendo gasto aí o dinheiro público. Mas eu acho que um dia vai chegar esse dia que todos poderão ter essa... Vai ter transparência no portal da transparência. Mas enquanto isso não tiver, a gente vai ter que confiar no ser humano. E confiar no ser humano, cara, é complicado, mas a gente vai confiar, vai continuar confiando. É uma nova gestão, é uma nova era, são novas oportunidades e, acima de tudo, né, uma esperança que se abrochou, né, e que a gente vai viver grandes dias, eu tenho certeza nisso. E que venha outros governos depois, mas sempre dando continuidade ao que vai ser feito agora. Que agora, como vamos supor que, e levar em consideração que o Zé Biruta realmente tenha feito o seu trabalho administrativo com nota 10, com louvor. Aí entra o novo governo da Priscila e comece a usar os investimentos que tem da forma correta. E daqui 4 anos, o próximo governo faça a mesma coisa. Chega, a cidade não pode mais ficar estagnada, não pode mais caminhar para trás. Se a Priscila ganhou a eleição porque recebeu o voto de confiança do povo, e a gente acredita que ela, como mulher, que é assim, gente, eu confio nisso. Mulher, quando para fazer uma faxina na casa, você pode voltar 2, 3 horas depois que vai estar um brilho. E é o que a gente espera que seja feito com a cidade. É uma mulher administrando, que faça a limpeza que tenha que fazer, que faça a higienização que tenha que ser feito. Mas a gente não pode ter mais câncer na cidade, carrapatos na cidade, né? Aqueles lodos, sabe, daqueles políticos que contribuíram pouco, mas mesmo e se contentava com pouco, não quer largar o poder. E isso acabou, chega disso na nossa cidade. A gente precisa de sangue novo, oxigenar a Câmara, fazer a limpeza para que todas as pessoas possam respirar bem e ter uma saúde de vida, uma qualidade de vida adequada que merece.
Sempre merecemos, mas não tivemos até hoje. A partir de agora, os meus votos sinceros é que a população respire melhor, viva melhor, né? E que, se Deus quiser, daqui 4 anos a gente tenha a certeza de que a gente fez a melhor escolha. Deixa eu dar minhas considerações finais agora. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos que estão assistindo o programa, agradecer a Deus por essa oportunidade e evocar uma passagem bíblica em 1 Timóteo 2, do 1 ao 2, que diz que é dever de todos orar pelos nossos governantes. A partir de agora nós temos que, como igreja e como servos de Deus, orar pelos nossos governantes. Quero também agradecer a cada patriota, a cada membro do Partido Patriota, a cada candidato que bravamente, diante de todas as nossas dificuldades, diante de todas as nossas limitações, nós conseguimos cumprir com honestidade, com honra, aquilo que nós nos propomos. Não conseguimos atingir o nosso objetivo naquilo que esperávamos pelo partido, mas conseguimos atingir naquilo que esperávamos pela cidade. Então, para a cidade. Então, isso foi muito importante. Como eu tenho dito para os patriotas, é muito mais importante o coletivo que o individual. Tanto isso é verdade que o Gadita lá atrás entendeu, ouviu todos os patriotas e entendeu que era o momento de recuar. Mesmo o Gadita querendo ser candidato a prefeito, eu recuei porque eu entendi que todos tinham a voz mais do que só o Gadita. Como presidente do partido eu fiz isso. Em relação às eleições de ontem, é desejar a Priscila boa sorte, é desejar o Balque boa sorte, a cada vereador eleito boa sorte, dizer que o trabalho não vai ser fácil, vai ser um trabalho muito difícil, não adianta a gente se empolgar com o momento da vitória, tem muito trabalho pela frente. Eu entendo que após a pandemia vai ter uma grande recessão mundial, isso vai dificultar muito investimentos, vamos ter muitos desempregos, então nós vamos ter que ter prioridades. O governo da Priscila, para dar certo, tem que ser um governo de prioridades. Se não for, vai ter problema. E eu entendo que tem o deputado estadual Rodrigo Gambale, que é um cara, apesar de novo, inteligente e que tem uma certa bagagem, experiência política, vai poder e deve auxiliar e dar conselhos à Priscila. Eu não vejo nenhum problema nisso, pelo contrário, é inteligente. Inclusive a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. A Priscila vai ter que ouvir e, acima de tudo, Pri, eu disse isso para o deputado e disse isso para você. O bom prefeito não é aquele que faz, é aquele que tem bons secretários, que entende o que o prefeito quer e faz. Então o seu secretariado vai ser determinante para que você tenha um bom governo. E os vereadores é aquilo, eu acho que vocês têm que olhar sim para o bairro de vocês, que é onde vocês moram, que é onde estão as pessoas mais próximas do dia a dia. Mas vocês foram eleitos para olhar para uma cidade que está muito necessitada de um ar novo, como o Marcos disse agora, que a gente possa se juntar e torcer, que tudo ocorra bem. E aqueles que não ganharam, como o doutor Rafu, a doutora Elaine, eu quero parabenizar porque conseguiram uma votação muito boa, magnífica. Não dá para ganhar todo mundo, um teria que ganhar, ganhou a Priscila, mas eu quero dizer, para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso povo, é importante que todos nós estejamos focados em fazer o melhor para essa cidade. Não é momento agora de pensar em 2022 e em 2024. É momento de pensar em 2020 e trabalhar para que 2021, 2022, 2023, quando a cidade completa 70 anos, tenhamos de fato algo para ser comemorado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de nós, e como nós temos dito, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá certo. Deixa eu só fazer um comentário, que eu estava olhando ali o número da Priscila, a gente está falando eleição, todo mundo dizia aqui, avaliava Ronaldo, Renato, Gadita, que o Zé Biruta teve 29 mil votos em 2016. O pessoal falou, pela pandemia tudo, vai ganhar o cara que tiver 22, 23, lembra? Na média, né? Tanto a Priscila quanto o Rafu superaram o Zé Biruta. A Priscila teve 39,44, o Rafu teve quase 30. Votação esplêndida. Então, tanto ela quanto o Rafu superaram o número do Zé Biruta de 2016. Tá certo. Eu queria terminar aqui, até respondendo a mensagem do corintiano aqui, porque ele faz parte da TV Ativa, às vezes ele se equivoca também, né? Todo ser humano todos são passivos a equívocos, né? Que ele falou, pensei que o programa seria sobre a campanha. A TV Ativa é uma TV que sempre foi imparcial, independente da vitória ou não, de quem ganhou ou não, a gente sempre vai discutir assuntos adversos.
A gente podia ficar aqui 50 e quanto tempo estamos? 1 hora e 16 só falando de Priscila. Então nós falamos um pouco do Rafu, falamos sobre secretário, falamos sobre Vereadores. vereadores, a diversidade. O nosso TV ativo corintiano é a TV que você já conhece. A gente sempre vai estar ramificando nossos assuntos, nossos temas aí. Mas, embora sejamos Priscila, mas a gente não pode abrir mão, né, deixar de falar de outros E assuntos. até mesmo quando ele faz a programação dele, que eu assisto também, ele sai desse conteúdo aí. Então pode cobrar. Não, Safadinho ele. eu só quero- Safadinho eu ele. só quero dizer uma Isso coisa. aí, eu assisto lá, de vez em quando eu fico olhando, mas o corintiano, sai daqui, vai pra lá, volta. Pastor vai pra lá. Ronaldo, eu acho que o Eu vou te programa... transferir lá pra baixo. O programa foi Outra interessante. TV. O programa foi interessante. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu esqueci é de mandar um beijo para minha esposa. Nós chegamos de viagem no sábado, tava fazendo um trabalho fora daqui. Amor, eu te amo, um beijo. Que Deus continue. Falou de amor na televisão, aqui é regra. Quando você fala de mulher, todo mundo tem que falar. Então eu já vou ter que mandar um beijo pra minha esposa também. Tá sempre atrás dos meus projetos, sempre me apoiando, te amo também. Um abraço pra minha esposa, sempre me ajudou, sempre contribuiu. Aqui é regra, viu? Falou Um de beijo, mulher, não um teve falou. pra Sandra, minha namorada, já que na minha todo campanha mundo tá devido a falando. ela ser enfermeira, então atende aí, sempre tá no grupo, né, o grupo de frente aí dos riscos, tá sempre na frente, né, desse grupo de risco, mas ela sempre, no serviço dela, do hospital, tá sempre torcendo por mim. Amém. E a minha Sério? namorada Sandra trabalhou no centro de emergência do coronavírus lá em Carapicuíba o tempo todo. Também é técnica de enfermagem, está de parabéns. Desculpa, Bagatelle, é regra. Um falou Ah, de mulher, não, todo tá mundo certo. tem que falar. Parabéns a todos. Porque nós falamos de mulheres e nós temos que, como diz, começar em casa. Se não começa em casa, então eu tenho que falar da minha esposa, eu tenho que falar da minha O filha. Renato tem que falar da mulher dele. Quero dar um abraço pra minha esposa Regina, que tá lá no salão trabalhando. Alguém tem que trabalhar enquanto eu tô de folga, né? Tá vendo aí, mulherada? Força, coraçãozinho, Abraço. coraçãozinho que a gente sempre faz das mulheres. Quando fala de mulher, tem que fazer o coraçãozinho. Ferraz, coraçãozinho. Deus A gente ama abençoe vocês. essa cidade. Agora, mulherada, se unam. A gente precisa de vocês no poder, precisa ter mais mulher. A Câmara novamente não foi nenhuma vereadora. Nenhuma, Infelizmente, de de novo, novo. é verdade. Deus Precisa, abençoe, mulher, galera. mulherada. Próxima eleição, vamos se candidatar. Passa esse tempo, esses 4 anos, vai se especializando, vai fazer um cursinho de políticas públicas, vai. Vocês precisam estar na política, mas 4 anos sem uma representante na cidade. Nós tivemos Não uma dá. situação, como também a expressão de voto caiu demais, você pode ver que também... E olha que tinha candidato, hein? Eu quero pedir perdão Muito se obrigado. alguém se sentiu ofendido pelo que eu disse, não é nada pessoal, é apenas uma análise, então, para depois... Mas é interessante que vocês colocaram agora essa questão da mulher, não elegeu nenhum. Pô, mas nós já As temos pessoas- as considerações. Então... As pessoas têm que fazer o É assim seguinte. mesmo, é assim. É, segundo É, programa, sabe, eu segunda tava parte. conversando isso. Continuação do programa? É É continuação. continuação. Antes da eleição, eu estava conversando com algumas mulheres. Pega 5, 6 que tem potencial de voto e tira uma candidata, então não trabalha. Vocês vão ter uma Homem, né? expressão de voto muito maior. Entendeu? Às vezes a pessoa ela tem dos 110 votos potencial, ela quer ser candidata. Mas algum aqui, ó, deixa Fora eu falar do aqui, grupo. são quantos partidos na cidade? São 20. Tá, agora você pega 29, que cada um tem que colocar 8 mulheres. Não tem voto. Gente, E o trabalho tem... ele tem eu que acho se que a gente entender. pode marcar um outro programa para isso, Pra hein? falar isso, que o tema é amplo. Ó, Pessoal, um beijo no coração de vocês. TV Ativa, a gente vai reformulando as suas programações aí, tá? O Martinelli entrou agora. Marcos Martinelli tava dormindo. Ô, Marcos, Não, o Roberto. olhe por O mim, Roberto, Marcos. Roberto, Roberto. Olhe por mim, Roberto. Ó, gente, TV Ativa vai renovar agora seu quadro de programação aí. Até aqui eu muito agradeço por vocês terem acompanhado a nossa programação. Fizemos uma cobertura, acho, muito bacana das eleições de 2020. Né? Agora a gente está reformulando os quadros aqui, a gente está procurando parceiros aí, tá bom? Nos procure, a gente quer divulgar a sua marca, divulgar a sua empresa, né? E acima de tudo, fomentar aí no mercado do comércio, a industrial aí, aquilo que você sabe fazer de melhor na sua empresa aí, tá bom? A sua sobrevivência, vamos fomentar aumento de empregos aí, sua empresa precisa expandir, você precisa contratar, gerar emprego na cidade, conta com a gente aí no marketing aí, liga aqui pra gente conversar, tá bom? E aí, acho que é isso, né, gente? Valeu a pena, acho que foi um bate-papo respeitoso, né? A gente não perdeu a linha aqui. Só o Renato que achou ruim quando eu falei que ele era do governo do Zé Biruta, porque Vamos. né? Mas tudo bem. A gente vai seguindo aqui. Renato tem até, eu falei isso porque tem um comentário aqui, ó, falou que quer ver como é que você vai se sair no governo da Priscila. Tem um comentário, depois você responde lá, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Vida nova, respire, esperança tá no ar. Não vou falar que a cidade precisa voltar a sonhar, que a gente já tá sonhando faz tempo com a melhora. Agora é viver, tá É bom? verdade. Eu avisei 55 vezes que ela iria ganhar. A Priscila disparou muito e venceu. E o Alexandre Ferreira Araújo pergunta: vocês sabem se o Rafu já voltou para Suzano? Deve estar a caminho. Vamos, gente, até fica mais. com Deus. Até o próximo programa.